O termo liderança feminina nasce para dar mais importância, também gerar representatividade feminina dentro dos espaços importantes de destaque, que até então era de domínio quase exclusivamente por homens. Em 2019, foi realizado um levantamento onde apontou que apenas 3% das ocupações dos cargos mais altos nas empresas são por mulheres. Já de acordo com o IBGE, que analisou todos os cargos de gerência, em 2018, as mulheres ocupam apenas 38% deles. E para falar sobre esse assunto, eu, Vivian Castanheda, e eu, Priscila Berpó, trouxemos uma pessoa incrível para falar de um tema muito legal. E qual que é o tema de hoje, Pri? Mulheres que defendem a liberdade. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. A nossa convidada de hoje é Mônica Rosenberg, é advogada formada pela USP, autora do livro Somos Todos Corruptos, Pequeno Manual do Ético Chato e uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção. É líder RAPS, Renova BR e Livres e foi 2 vezes candidata a deputada federal. Hoje é diretora jurídica do Lola Brasil e secretária de Governança Institucional da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mônica, ao Compartilha Cast. Muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui para falar disso, de liderança e de mulheres protagonistas. Maravilha. Um prazer receber você aqui. Eu já quero começar, então, como a gente sempre faz. Queria saber como que tudo começou, como que você chegou a estar no Lola, né? Fazer esse trabalho e trazer mais mulheres para liderança. É importante explicar que o Lola é um movimento de mulheres liberais, porque vocês, se eu falar, pensa numa pessoa liberal, vocês aí que estão nos ouvindo, vocês vão pensar num homem, provavelmente um pouco gordo, de cabelos brancos, de terno azul. Poucas pessoas vão pensar numa mulher. Aliás, se você pensou numa mulher, procure o Lola imediatamente, porque é realmente um movimento muito dominado pelos homens. E foi nesse contexto que o Lola nasceu. 2009, nos Estados Unidos, na Liberty Fest, vários liberais falando e não tinha nenhuma mulher falando e pouquíssimas mulheres na plateia. Então, essas poucas que estavam ali se uniram e falaram: nós precisamos de um espaço para que as mulheres liberais possam falar, aparecer, ser ouvidas, discutir ideias. É aquela coisa, quando você junta mulheres para fazer algum tipo de debate, nós vamos falar de violência contra a mulher, nós vamos falar de pautas femininas. E quando vai falar de economia, de reforma tributária, etc., aí os homens que vão falar. Tá na hora das mulheres também falarem desses temas. E como? E essa é a ideia do Lola. Mulheres estão totalmente capazes de falar. A gente só precisa capacitá-las, fortalecê-las para que as mulheres ocupem esse espaço no movimento liberal. Que excelente, não? E Mônica, conta pra gente quais foram as suas motivações para estar no Lola e quais são, assim, os principais desafios que as mulheres enfrentam quando se tornam líderes. Então, eu sou liberal desde criancinha. E liberal no sentido de não achar que o Estado resolve tudo. De entender que as pessoas têm que fazer as suas escolhas, têm que arcar com as consequências das suas escolhas e têm que ser educadas e capacitadas com ferramentas para poder fazer essas escolhas, né? Não adianta também, não é aquela coisa do, não, solta, faz o que quiser, o mercado resolve. Você precisa ter um olhar, você precisa ter políticas públicas. Então, é um liberal por inteiro. E nesse contexto eu olhava e falava, puxa, onde é que eu vou poder atuar? Porque eu queria fazer mudança, eu queria transformar o mundo, eu queria acabar com a fome, eu queria acabar com a miséria. Eu não consigo passar e ver gente na rua morrendo e achar que tudo bem, sabe? Essa ideia de que o liberal defende o lucro. Não, o liberal acha que as nossas soluções para resolver o problema de quem está passando fome são mais eficientes do que esperar o Estado resolver. Até porque a gente já viu que no Brasil o Estado não vai resolver. E aí eu queria fazer alguma coisa e não achava caminho. E aí eu fui me envolvendo com alguns movimentos políticos, na grande maioria muitos homens, resolvi sair candidata e aí em 2018 eu conheci o Lola. Estava acabando de chegar no Brasil, foi trazido para o Brasil por jovens mulheres e aí eu falei, poxa, aqui tem um lugar para mim. E eu comecei a perceber que as mulheres que estavam ali eram todas muito jovens, né? Precisava de mulheres de cabelos brancos, precisava de mães. Eu sou uma mãe liberal, revolucionária.
E aí eu comecei a conversar, comecei a participar, você começa aos pouquinhos, mas no movimento liberal de mulheres, você começa aos pouquinhos, você é trazida e vamos lá, vamos juntas. E aí a gente foi acelerando, o Lola está crescendo no Brasil, está crescendo no mundo inteiro, está em 33 países, no Brasil está em 22 estados e precisava de gente para segurar a onda. Eu sempre falo, é muito importante separar o Lola dos movimentos estudantis liberais, onde tem muitas mulheres. É um movimento para todo tipo de mulher. E aí tem muitas mulheres que acham que são socialistas, que acham que são de esquerdas. Eu tenho muitas amigas que me falam, não, eu sou de esquerda, porque eu sou antirracista, porque eu defendo o meio ambiente, porque eu acredito em diversidade, porque eu quero resolver a fome. E aí eu falo, como você quer resolver isso? É colocando mais dinheiro na mão dos políticos? Ou é fortalecendo o pequeno empresário? Ou é fortalecendo a cabeleireira na favela que precisa que o Estado saia das costas dela? Não, é com menos Estado. Eu falo, então você é liberal. Então é muito divertido esse resgate dessas mulheres todas que querem fazer transformação e acham que não tem lugar para elas no movimento liberal, porque tem. Então, quando você fala de liberal, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora, elas não entendem muito de política, como eu posso dizer que eu também. Eu venho me especializando mais, não querendo fazer política, mas entendendo mais da política para que eu possa debater, para que eu possa conhecer e até para que eu possa cobrar, né? Então, quando você fala de liberal, né, eu acho que se você puder até nos ajudar a esclarecer e até poder ajudar essas pessoas, principalmente as mulheres, né, que estão nos assistindo, entender qual é a diferença do liberal e a diferença até de outros partidos. No Brasil, nós estamos numa situação onde é assim, quando você fala eu sou liberal, as pessoas falam, liberal é o não petista. Então, você é aquela pessoa da extrema-direita, né? Nesse país polarizado, se você fala eu não sou petista, eu não sou socialista, então você acredita, né, naquela extrema-esquerda, extrema-direita violenta. Não é isso. O liberal na verdade, o liberal é o oposto do fascista. O liberal é aquele que acredita que a liberdade com responsabilidade é o melhor caminho para a gente resolver os problemas que existem numa comunidade, numa sociedade. O que acontece no Brasil? Deixa eu ver, como é que eu vou te falar isso? No Brasil, a gente está muito machucado pela política. Tá mesmo. Então, quando você fala, eu não entendo de política, eu não quero saber de política, principalmente para mulheres. A mulher não quer se envolver num lugar assim, hostil, violento, agressivo. A gente sabe que a violência política contra mulheres de qualquer campo do espectro ideológico existe. Então, a mulher de esquerda ela é atacada igualmente que a mulher de direita. Quando você fala de política, assusta muito. Eu gosto de falar de cidadania. As pessoas precisam aprender cidadania. Elas precisam entender o que significa ser uma cidadã, ser um cidadão? Quais são os meus direitos, os meus deveres? Qual é a força do meu voto? Qual é a força da minha atuação no dia a dia? Porque eu fui candidata e uma coisa que eu procurava era trazer mulheres para ser candidatas. É muito difícil. O grande desafio é convencer uma mulher a sair candidata. Porque ela pensa, eu não vou conseguir me eleger, então eu nem vou ser candidata. Esse passo da candidatura já é gigante. E eu me lembro, quando você ia conversar com as mulheres, elas estão lá e elas falam, mas eu não quero isso, eu não quero a política, eu não sei, não entendo nada de política. E aí você fala, você vai na reunião de escola dos seus filhos, você fala com o seu chefe, com seus colegas, tem funcionários. Essas mulheres estão fazendo políticas, elas estão nas comunidades, nas favelas, fazendo transformação, elas estão nos movimentos sociais, elas estão mudando o mundo. Só que elas não veem espaço para elas, nem na política, nem, como vocês falaram no começo, nos espaços de decisão das empresas. Sim, porque a gente tem o bendito como chama? A síndrome do impostor, onde a gente acha que a gente não está preparada. Então, uma mulher, ela tem que achar que está totalmente preparada antes de procurar uma vaga, que um homem com 10% das capacidades daquela vaga, ele já está lá. Nós somos ensinadas a ser perfeitas. Então, se eu acho que eu não vou fazer muito bem, eu nem tento. E isso é o que a gente tem que quebrar com as mulheres e dizer, entrem na política, entra para ser candidata, entra para apoiar uma candidata, entra para ajudar numa campanha. Não tem mulher que eu apoio. Entra para ajudar numa campanha de homem. Tudo bem, mas entre, esteja presente. E depois cobre, né? Depois cobre. Participar da política não termina no dia do voto. Não. Pelo contrário, a pessoa que se elegeu com o seu voto precisa de você durante o mandato. Mas uma mulher que entra na política, ela transforma a si mesma, mesmo que ela não seja candidata.
Transforma a si mesma, transforma a sua família, transforma seus amigos, seu entorno. É muito importante a participação da mulher na política. E aí, a gente fica naquela conversa, pois é, você vê a representatividade, nós somos 50% de mulheres e menos de 15% no Congresso, mas eu acho que eu vou muito além disso. A presença da mulher na política não é só pela representatividade, é porque a mulher tem um jeito diferente de abordar os problemas, tem um jeito diferente de buscar soluções, tem um jeito diferente de conversar sobre as questões importantes. Então, essas mulheres precisam estar lá, mesmo numa cidade no interior do Pará, que só tem uma cidade de garimpo, só tem lá os garimpeiros, um punhado de prostitutas. Nesta cidade tem que ter metade de mulheres na Câmara, porque é assim que a gente vai resolver os problemas. A gente já viu que os homens sozinhos não vão conseguir resolver. E para ajudar as mulheres a entrar na política, é importantíssimo que haja movimentos como o Lola, e em todos os lados, para que essas mulheres não se sintam sozinhas. É muito solitária a jornada política de uma mulher. Ela enfrenta todos os desafios. Começa o pai e a mãe dizendo que você é louca, o marido dizendo que você vai me largar. Pré-julgamento da própria família e da sociedade. Eu me separei como na minha primeira campanha, eu me separei, porque eu chegava dos eventos das coisas políticas, ele estava sempre com cara brava. Ele dizia, você não cuida mais de mim, você não quer mais saber de mim, não sei o quê. E eu falei, poxa vida, esse é o projeto da minha vida nesse momento, você não vai apoiar? Eu falei, tá bom, tudo bem. Me separei. Meus filhos não queriam, meus pais não queriam. E é uma jornada muito difícil. Você vai pedir dinheiro, o meu partido não usava o fundo, você ia pedir dinheiro, os doadores olham para você e falam, puxa, ela é mulher, ela não vai se eleger. E o cara não quer investir em quem não vai se eleger. O brasileiro quer votar e quer dar dinheiro para quem vai ganhar, né? É uma coisa maluca, parece que é uma corrida de cavalo. Você tem que dar dinheiro para quem tem ideias parecidas com as suas. Não. Eu quero saber se você vai se eleger. E como a gente já acha que a mulher não vai se eleger, você cria um ciclo vicioso. Tudo isso a gente precisa cortar. E é criando comunidade, é fortalecendo essas mulheres. Na minha campanha, a minha equipe inteirinha era de mulheres. A coordenadora era mulher, a comunicação, o pessoal de arte, tudo mulheres. Porque assim você vai criando uma força, uma grande onda de mudança. E aí a mulher começa a falar, opa, isso aqui eu consigo fazer. Eu não preciso me eleger, eu vou fazer campanha, eu vou falar das ideias que são importantes, eu vou inspirar outras mulheres. Sim. Isso é fundamental. Muito. E você falando sobre isso, né, você já deu várias dicas, mas como que a gente consegue incentivar mais mulheres a estar nesse processo, não só na política, mas para elas se sentirem protagonistas da sua história? Então, isso é exatamente o que o Lula busca fazer. Primeiro, ensinar. É formação mesmo, é dar mais elementos, dar mais ferramentas, porque a mulher é muito consciente dos seus buracos, né? Ela sabe, isso aqui eu não sei, então ela não chega perto. Fortalecer esse lado. Comunidade, ter alguém por perto para dizer, se você cair, estou aqui para te ajudar a levantar. Não tenha medo de cair, né? A gente tem muito esse medo de errar. E aí é uma mudança social, cultural, de começar a não julgar tanto a mulher que tenta e não consegue. E aí tem barreiras estruturantes, paternalidade, né? Guarda de filhos, quem é que vai estar cuidando dessas crianças quando a mulher está viajando o país ou a cidade fazendo campanha. A campanha é 24 horas. O marido dela vai cuidar, o pai da criança vai cuidar, né? Porque às vezes nem é marido. Quem vai ficar com os filhos? Quem vai cuidar? Tem muitas mulheres que cuidam dos seus pais. Quem vai estar cuidando? Quem assume todas essas responsabilidades que hoje estão nas costas das mulheres? Nós temos que discutir isso como sociedade. Sim. E como liberal, eu acho e entendo que nós, como sociedade, temos que achar essas respostas. Tem que ter espaços para essa mulher poder exercer plenamente o seu potencial. E eu acredito que, né, eu convivo com muitas mulheres que hoje já cobram dos seus pares essa responsabilidade de que você é meu marido, assim, a gente tem um filho, então você vai me ajudar a trocar a fralda, você vai me ajudar a... Não, você vai trocar a fralda porque é sua verdade, responsabilidade. Verdade, também. Enquanto ele está ajudando ela... Melhor. Usar exato. a frase correta. Verdade, exato. vocês têm razão. Você também vai fazer isso porque também é sua responsabilidade. Não me ajudar, porque não é uma ajuda, é sua obrigação também. Exato. Então, é incorporar... Muito obrigada, porque isso acaba sendo um vício de linguagem, a gente falar e a gente acaba repetindo e as pessoas acham que a gente tem que continuar falando assim. Não, ele não tem que ajudar. Você tem que fazer... Se eu vou, por exemplo, lavar louça, você vai secar. Se eu vou cozinhar, você vai lavar louça. Porque não é só a minha responsabilidade, é sua também. Isso faz parte até da nossa troca, né? Claro,
É responsabilidade. E é exatamente isso. Quem perde o sono, quem fica preocupada, quem está voltando do trabalho e fala, ixi, não vai ter pão para o café da manhã, eu preciso parar e comprar, é a mulher. Sempre, é essa né? questão da gente estar sempre ligada em tudo isso. E, a roupa que eu não tirei do varal, vou pedir para o marido ajudar. Não, a responsabilidade é dele. Ele que cuida da roupa. Ele vai, ele lava, ele tira, ele que se preocupe com isso, porque assim a gente vai tirando essas cargas das nossas mentes e tem energia para pensar em coisas como resolver os problemas do mundo. Perfeito. Claro. Então, ó, não é ajuda, é sua obrigação também, viu? Marido, parceiro, namorados, qualquer coisa que seja. É um cumprimento de papéis, né? De ambos e que os dois têm esse papel, têm essa necessidade de entender o lado do outro para até um apoiar o outro, né? Nesse sentido, como você falou, né? De apoiar a carreira, apoiar o momento, né? Deixar a mulher também se posicionar, né? Nesse novo ambiente, né? E poder se desenvolver, obviamente. Muito bacana saber, conhecer esse projeto, o Lola, né? Conhecer aqui um pouquinho mais e poder levar esse conteúdo para nossa audiência, porque eu acho que é realmente inspirador para mais mulheres se descobrirem, eu acredito, né? Nesse caminho da liderança e do posicionamento, que eu acho que você fala muito dessa questão, né? Da mulher saber se posicionar em relação à sociedade, né? E falando disso, Mônica, eu vou trazer aqui mais uma pergunta em relação às mulheres que você apoia aí junto ao Lola e a rede toda. Se tem alguma história inspiradora que você poderia dividir com a gente, com a nossa audiência, que marcou e que você pôde causar aí, que o Lola pôde causar um grande impacto. Olha, nós, quando chegamos no Brasil, a gente falava sozinhos, em termos de mulheres liberais, e eu conheci na minha vida várias mulheres que me inspiraram, e eu acho isso muito importante, a gente ter esses modelos de mulheres incríveis, que eu olho e falo, puxa, eu quero ser igual a esta mulher. Quando no começo a gente conversava sobre política, e você fala, diga aí uma figura política que te inspira, raramente vem mulheres, e rarissimamente mulheres liberais. Então, esse trabalho de começar a mostrar que existem mulheres, que existem grandes pensadoras mulheres e que elas podem ser inspiradoras, é uma coisa gratificante. E aí, o que eu vou contar do Lola é que nós começamos em 2018 a atuação aqui no Brasil e hoje temos 5 vereadoras eleitas, 5 mulheres liberais eleitas em cidades diferentes. Nós temos Belo Horizonte, Floripa, Curitiba e aqui em São Paulo. E essas mulheres sozinhas, algumas são únicas na Câmara, estão lá batendo de frente, tanto com os homens, né? Porque eles, quando tem um projeto que é extremamente machista, eles todos estão juntos. Quanto, às vezes, com os partidos mais radicais de esquerda, mais estatizantes, para dizer, olha, isso aqui não é por aí que vai resolver. E esses projetos acabam passando exatamente porque essas mulheres, elas não estão no confronto, elas vão sentar entre mulheres, vão conversar com as mulheres dos outros lados políticos e dizer, isso aqui vai beneficiar crianças, vai beneficiar famílias. Então, esse novo jeito de fazer política, não feminista, mas feminino, está já fazendo muita diferença. E isso é muito inspirador e nós do Lola temos muito prazer em poder estar por trás disso e sempre fortalecendo. Sensacional. Então, você tem 5 vereadoras em grandes estados, né? Que representam muito em grandes cidades aqui no Brasil. Né? Que excelente. Parabéns por esse trabalho, por esse projeto maravilhoso. Muito bom. E a gente já está chegando no final. Eu sei, Uma tá pena. todo mundo lá fala. Eu escuto a voz do pessoal quando tá chegando no final. Mas não tem problema, porque nos bastidores já falei para a Mônica que ela vai voltar aqui, ela vai inclusive falar um pouquinho mais da história dela e mais até do livro, que ela fala, somos todos corruptos? Mas isso vai ficar para o próximo episódio, tá? Então, para a gente finalizar, eu quero que você compartilhe conosco, né, com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, algo que faça total diferença, principalmente de tudo que a gente falou aqui nesse episódio, até quem sabe para inspirar outras mulheres a se posicionar. Eu vou trazer uma frase que a gente ouve muito, que é que mundo estamos deixando para os nossos filhos, né? Todas as mulheres que estão aqui já ouviram essa frase e já se perguntaram que mundo estamos deixando para os nossos filhos. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é assim, que filhos estamos deixando para o mundo? Porque a gente não consegue mudar o mundo inteiro. E quando a gente se pergunta que mundo estamos deixando, a gente está se obrigando a mudar esse mundo. Vamos mudar os nossos filhos, vamos mudar os nossos
primos, parentes, sobrinhos, nosso pequeno círculo ao nosso redor. Porque se cada um de nós fizer essa mudança e deixar filhos melhores para o mundo será diferente. Então, minha sugestão é que a gente mude esse olhar. Sensacional, assim, uma mensagem que eu sempre penso nisso, né? Eu não tenho filhos, acho que nessa vida não vou ser mãe, mas eu acredito que todo esse trabalho que eu faço tem um grande propósito, né, de poder deixar aí essa mensagem. E eu assino embaixo. Que mundo, que filhos, que pessoas, que sobrinhos, deixando, que pessoas estamos deixando para o mundo, né? Sejamos nós a mudança que gostaríamos de ver no mundo, né? Exato. Maravilhoso. E deixa os seus contatos aqui para que as pessoas possam te conhecer mais, né? Onde que elas te acham? Eu acho que eu devo deixar os contatos do Lola, né? Eu sou o Lola Brasil. Procure, nós estamos no Instagram, nós não temos ainda no YouTube, mas estamos aqui presentes no Instagram com muita força. E se quiserem falar comigo, o meu é @Mônica Rosenberg, com N antes do B, o nome é ucraniano, Rosenberg SP. Não sei, devo deixar meu telefone? Não, né? não Que aí precisa, vamos não, infernizar. Coisa de campanha, né? A gente já deixa o telefone da campanha. Mas eu estou no Instagram e o Lola, principalmente, está no Instagram. Procurem, divulguem, compartilhem as ideias do Lola. Vamos encontrar essas mulheres que acreditam na liberdade e vamos fazer muita mudança juntas. Vamos juntos. Muito obrigada por estar aqui conosco. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Se inscreve, deixa seu like, compartilha para que outras pessoas possam conhecer mais do nosso trabalho. E até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.